Bom dia! Que Deus abençoe a sua vida e que Deus guarde toda a sua família. Eu convido você a fazer parte dessa família de oração, onde todos os dias estamos orando e meditando nas mensagens. Eu tenho certeza que Deus irá abençoar grandemente toda a sua vida. Faça parte, se inscreva, curte e compartilha com o máximo de pessoas que você conhece. Eu tenho certeza, você abençoando vidas, você será abençoado em o nome do Senhor Jesus. Capítulo 4, versículo 3, né? Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instantes e logo se dissipa. Meus irmãos, você vê, né? Olha que versículo maravilhoso, né? A palavra do Senhor é muito maravilhosa, meus irmãos. Ela diz, né? Atendei agora, olha só, preste atenção. Hoje ou amanhã, vocês dizem, né? Vocês falam, não, amanhã iremos a tal cidade, vamos passar um ano lá, vamos negociar, vamos ter lucro. Aí diz, vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Meus irmãos, quantos de nós temos projetos, temos sonhos, desejos? É ou não é verdade? Talvez você aí projeta a sua casa, a sua vida, né? Obra, né? Normalmente uma obra, você vai fazer uma obra em casa, né? Não é no mesmo dia. A obra se demora, ó, daqui a 4 meses está pronto, daqui a um ano, daqui a 6 meses, enfim, né? E todos nós sonhamos, colocamos metas, objetivos. Ó, pastor, esse ano eu vou lutar, e ano que vem, daqui a 2 anos vou me formar, sabe? Todos nós devemos sonhar. Mas você vai entender aqui. Não é que você não pode sonhar. Não é que você não pode ter metas e objetivos. Não, você pode ter. Mas você vai entender aqui o que está falando aqui. Aqui diz aqui no versículo 15. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então, meus irmãos, aqui está falando sobre pessoas que dizem, né, que falam, ó, amanhã, daqui a um ano e tal, sabe, projetam a sua vida sem a direção de Deus. Não é que você não pode, pastor, quem sabe, né? Se Deus permitir, não, meus irmãos, não é isso. Aqui a palavra do Senhor está falando sobre pessoas arrogantes, pessoas prepotentes, pessoas orgulhosas, que não dão o braço a torcer, que a vida dela não está na mão de Deus. São pessoas que realmente se comportam e agem como se Deus não existisse. Como se dissesse, não, se eu tenho a minha casa construída, é porque eu me esforcei. Se eu tenho esse dinheiro, é porque eu trabalhei. Se eu tenho isso, é porque eu lutei, eu corri atrás. Você está entendendo? É isso que a palavra está falando. Então tem pessoas que planejam a sua vida, têm metas e objetivos, mas são pessoas, meus irmãos, que não colocam Deus na frente em nada. É isso que está falando. Por isso que está falando que é como uma neblina, né? Não é isso que diz a palavra? É como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Quer dizer, nós não somos nada. Mas tem muitas pessoas, meus irmãos, que elas não se vê assim. São pessoas realmente egoístas, prepotentes, orgulhosas. E você vai ver. Ao invés de dizer isso, ela deveria dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, mas também faremos isso ou aquilo. Quer dizer, Senhor, se o Senhor permitir, meu sonho será realizado. Senhor, vai na frente, abençoa a minha vida. Senhor, projeta a minha vida. Senhor, me dá força, abençoa a minha vida. Por isso que nós falamos todos os dias. Quando você acorda, deve ser grato.
Agradecer a Deus, Senhor, obrigado. Tem pessoas que não agradecem, tem pessoas que acordam nem ora. Eu falo orar de você, às vezes orar, ficar orando. Não, mas agradecer, Senhor, obrigado, Pai, obrigado por mais um dia. Meu Deus, que o Senhor possa abençoar, guardar minha vida. Ou então, na hora de dormir, Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje. Enfim. Ah, pastor, mas isso é religião. Ah, meus irmãos, não é religião. Sabe, não é uma coisa repetitiva, é agradecimento. É o reconhecimento que Deus está na frente, de que Deus está trabalhando, Deus está operando. Você pode planejar sua vida? Pode e deve, sabe? Você deve. Às vezes a pessoa fala assim, não, pastor, eu não planejo nada não, porque se Deus não permitir, se Deus não quiser, não, meus irmãos, você tem que lutar, você tem que trabalhar, você tem que ir em frente. Você está compreendendo? Hã? Você tem que planejar a tua vida, você tem que ter sonhos, você tem que ter objetivos, você tem que ter meta. Você tem que planejar a sua vida. Ó, daqui a um dia, meses, anos, você tem que planejar a sua vida. Mas tudo colocando na mão do Senhor. Esse é a vontade de Deus. Aí você vai entender aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. No versículo 16, né? Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Olha só, vamos ler de novo, sem entender. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. O que está falando? O que é isso, pastor? Jactância é aquela pessoa arrogante que se vangloria, é aquela pessoa que ela mesmo se engrandece. É isso que nós falamos. É aquela pessoa, não, vai dar certo ano que vem, e eu vou fazer, e vai acontecer porque eu posso, porque eu tenho condição, eu tenho dinheiro, e eu posso tudo. Não tem pessoas assim? Eu não sei se você já se deparou com pessoas assim. Às vezes, infelizmente, né, tem esposas que se deparam, o esposo é assim. O esposo não dá o braço a torcer, não reconhece Deus. Talvez é prepotente. Não, o dinheiro é meu. Eu conquistei com o meu trabalho, sabe? Não tem um pingo. Não tem um pingo de sensatez para falar assim, não, olha, obrigado, ora por mim, tá? Olha, muito obrigado, Deus tem me ajudado, né? Deus é bom. Às vezes o marido nem vai na igreja, às vezes o marido nem, sabe, não está muito voltado para Deus, sabe? Mas pelo menos é humilde, reconhece que Deus é misericordioso. Nem isso, mas são pessoas arrogantes, prepotentes, e é difícil você lidar com pessoas assim, sabe, que não é grata, que não é, sabe, tem pessoas que às vezes acham que Deus nem existe. É ou não é verdade? Não, Deus não existe não. Deus não existe. Por quê? Porque talvez falam que não vê, né? Deus não estou vendo Deus e se tornam pessoas assim, sabe? Planejam sua vida, projetam os seus projetos e talvez dizem, não coloca Deus na frente de nada. Às vezes você ora pela sua casa, ora pela sua família, mas às vezes o filho, a esposa, o marido, às vezes, sabe, meus irmãos, tá nem aí. Isso é triste, isso machuca, sabe? Você que é mãe, você que é pai, você que é esposa, enfim, você que ora por um familiar que realmente é assim, não reconhece Deus. Não estou falando de denominação e religião, não, mas eu falo de ser grato, pelo menos ter aquele temor, sabe? Aquela sensatez de não, existe algo maior, existe algo, sabe? Não, eu acho que esse planeta não foi criado assim do nada. Eu acho que tem alguém superior a isso tudo, sabe? Nem um pingo desse pensamento às vezes tem. São pessoas arrogantes que se autoelogiam, autoelogiam. Eu faço, eu aconteço, eu posso, o dinheiro é meu, a vida é minha. Pessoas assim, sabe, meus irmãos? E a Bíblia fala, me perdoe, tá? Se de repente você, esposa, marido, filho, né? De repente eu estou falando algo que está entristecendo você. Até peço perdão, porque de repente, né? Como você ouviu aqui, de repente isso entristece, mas é verdade, ó. Agora, entretanto, vós já que tais das vossas arrogantes pretensões,
Toda jactância semelhante a essa é maligna. Então, esse sentimento, meus irmãos, de arrogância, de prepotência, de achar que é isso, que é merecedor, que é mérito. Tem pessoas assim. Infelizmente, não precisa, ó, presta atenção, não precisa não crer em Deus. Tem pessoas que até creem em Deus assim, que se acham melhor. Tem até líderes, irmão, que se dizem usado por Deus ou usada por Deus assim. Eu posso, eu profetizo, eu falo, eu sou isso, eu revelo, eu faço, aconteço, sabe? Se auto-vangloriando, auto-exaltando. E a Bíblia fala que esse sentimento é maligno. Eu não tô chamando, eu não tô chamando irmão, irmã de maligno, não, tá, meus irmãos? Por favor. Eu tô falando que essas atitudes, não é eu que tô falando, você tá lendo aí. Ó, pode ler aí, Tiago capítulo 4, versículo 15, né? Não é isso? 15 e 16. Tá lendo aí, você tá lendo. Esse sentimento, essas atitudes é uma atitude maligna. Por quê? Porque quem é aquele que quis se assentar acima de Deus? Hã? Como é que era o sentimento dele? Você está entendendo, meus irmãos? Infelizmente, muitas pessoas às vezes começam de baixo e elas começam a crescer, começam a desenvolver e começa o sucesso, começa ter muitas visualizações ou muito conhecimento, ou ser muito conhecido. Tem pessoas que chegam a esse ponto. Eu canto, eu prego bem, eu louvo, eu faço, eu aconteço, eu revelo, eu profetizo, Deus me usa, porque eu sou assim, é que eu oro muito, que eu jejuo muito, é que eu me consagro muito. Tem gente que é assim. E tem pessoas que querem convencer, não, porque eu faço, eu aconteço, e porque eu sou assim. Olha, se eu botar a mão, se eu botar a mão, milagre acontece. Se eu falar aqui, vai acontecer maravilha. Tem gente que é assim, se auto-vangloriam, se exaltam. É só você pesquisar aí, ó, jactância. Vê lá, tá no dicionário. Tá no dicionário, pesquisa aí, ó, no Google, jactância. Tá lá. Pessoas que se acham que é alguma coisa. E isso independe se a pessoa crê em Deus ou não. Porque às vezes o que mais tem são pessoas que se dizem religiosas, pessoas que se dizem líderes, profetas, irmão, irmã, pastores ou não, se auto-vangloriam. Eu faço, aconteço, Deus me usa, eu sou isso, eu sou aquilo outro, tentando convencer. Meus irmãos, não precisa convencer ninguém. Não precisa, sabe? Porque a glória é de Deus, não é isso que João Batista falava? Que eu diminua, que o Senhor cresça. Tem que ser assim, sabe? O único a ser exaltado é Deus. O único que deve ser glorificado é o Senhor. Ele, a honra é para Ele, a glória é para Ele, não é para o homem. João Batista estava lá, ó, pregando, preparando o caminho, mas quando ele viu Jesus, ele falou: não, agora quem tem que aparecer é o Senhor. E é assim. E tem pessoas assim, meus irmãos, sabe, achando que é ela que faz, é ele que acontece. Não, meus irmãos, todos nós devemos colocar nossa vida na mão do Senhor. Se o Senhor permitir, se for da vontade do Senhor. Por isso que às vezes, as pessoas às vezes ficam tristes até comigo, ficam chateadas até comigo. Às vezes a pessoa fala: pastor, tem que ser. Eu falo: não, meu irmão, se Deus permitir, é a vontade do Senhor. Não, porque se não for, acabou a minha vida. Não, acabou a vida o quê? A gente tem que entender que o melhor para a nossa vida é o que Deus preparou para nós. Às vezes a gente acha que o melhor para nós é uma coisa, só que Deus está preparando outro. Deus está preparando outra coisa. Eu já vi pessoas que portas se fecharam, a pessoa entrou em desespero, angustiada. Talvez acabou minha vida, a porta se fechou, perdi emprego, e agora? Só que uma porta maior se abriu. Eu já vi pessoas que falaram: meu Deus, olha, Deus é tão maravilhoso. Meus irmãos, José, a gente vê na Bíblia tanta história assim. Então, todos nós devemos colocar isso diante de nós, se o Senhor quiser, se o Senhor permitir. E não nos achar que somos, não, porque eu orei, que eu oro, me consagro, eu vou no monte, eu faço isso aqui. Amém, glória a Deus. Por isso que Jesus falava, né? Fecha a porta do teu quarto e ora. Teu pai que te vem em secreto vai te recompensar.
E Jesus, ele reclamava dos fariseus, dos hipócritas, né? Que ficavam lá orando em pé para tentarem serem vistos pelos homens. Não, ele fala, não, eles já receberam a sua recompensa. Você entra no teu quarto. Deus é que te abençoa em secreto. Por isso que eu vi aí o comentário da irmã falando, pastor, Deus sabe, e é verdade. Tem luta que só Deus sabe. Tem situações que por mais que a gente tente explicar, ninguém vai compreender. As pessoas podem imaginar algo, hã? Mas não sente o que nós sentimos. Não vive o que nós vivemos. Por mais que você expresse a sua luta, a sua dor, seu sofrimento, as pessoas não conseguem identificar isso. Você está entendendo? Então, por isso que a palavra do Senhor diz que essas pessoas que agem dessa maneira, né, agem desse jeito, né, dessa maneira aqui, é maligno, sabe? A atitude, não é que a pessoa é maligna, não, tá, meus irmãos? Por favor, tá? Mas a atitude, a arrogância, a prepotência, não é a pessoa que é maligna. Por favor, tá? Por favor. Aí diz, ó, no versículo 17: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então, meus irmãos, nós temos que ter essa consciência. O que eu tenho que fazer? Hã? O que eu tenho que fazer? Crer em Deus, confiar em Deus, crer na sua palavra, viver pela fé. Se eu sei o que eu tenho que fazer e não faço, eu estou pecando. E a Bíblia fala que os nossos pecados nos separam de Deus. Aí às vezes a pessoa fala assim, eu não entendo, eu sou uma pessoa que não faço mal para ninguém, eu não faço nada de ruim para ninguém, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que ajuda, porque parece que Deus não está me ouvindo. O que a palavra do Senhor diz? A palavra do Senhor diz que os nossos pecados, né, é como se tivesse uma barreira que nos impede a Deus. E a palavra do Senhor diz que se eu sei o que devo fazer e não faço, eu estou pecando. Então, às vezes, a pessoa pensa que pecado é só, às vezes, é uma atitude que ela faz, ou prejudicar alguém, ou fazer alguma coisa. Não, meu irmão. Até você saber, até o que você tem que saber, até o que você tem que fazer e não faz, é pecado também. Se você sabe que você tem que orar, tem que buscar, que você tem que buscar, eu tô falando de religião, denominação, não. Às vezes você não pode. Às vezes a pessoa está no hospital, aí ela está pecando se ela não for para a igreja. Ou se ela não puder. Não, você tem que orar, dobrar o joelho. A pessoa está no hospital, ela vai dobrar o joelho como? Não, porque tem que ir no monte. Você não está indo no monte, você está pecando. Você tem que ir no monte se consagrar. Hã? Eu já vi muitos colocando fardo nos ombros das pessoas. Não, você tem no monte, você tem que se consagrar. Hã? E quem está no hospital e quem está no presídio? E quem está no presídio, quer dizer, coitado, essa pessoa está perdida. Está perdido, meus irmãos. Sabe? Então é isso que a palavra está falando. Se eu sei o que eu tenho que fazer e não faço, eu estou pecando. Se eu sei que eu tenho que orar, eu tenho que buscar, eu tenho que crer, eu tenho que confiar, e eu não faço isso, me entrego ao orgulho, me entrego a esse sentimento, meus irmãos, eu estou pecando. Então eu tenho que entender que o amanhã pertence a Deus, o meu futuro pertence a Deus, sabe? Você está entendendo, meus irmãos? Pertence a Deus. Eu sei que tem pessoas que às vezes até, até falam aí, né? Que revela futuro, que revela o amanhã, sabe? Que Deus usa. Não, porque eu sou muito usado, sou muito usada, e revela tudo, né? CPF, revela tudo. Hã? Só que a Bíblia fala que é o contrário. A Bíblia fala que a gente não sabe nem do amanhã. Como que eu posso falar, meus irmãos? Eu vou revelar para você que se teu marido é de Deus, se isso é para você, se você vai dar certo ou não. Como é que eu posso, meus irmãos, se a palavra de Deus diz que essa atitude é maligna? Você tá entendendo o que eu tô falando? Não tô falando uma pessoa, não, por favor, tá, meus irmãos? Tá? Não tô falando uma pessoa, tô falando esse sentimento. É o auto-orgulho, o auto-elogio. E tem pessoas assim, sabe, meus irmãos? Que não confiam em Deus, não quer colocar sua vida na mão de Deus, não quer colocar sua confiança no Senhor. E por causa disso, eu já vi muitos casamentos acabarem, né? Porque fala assim, não, isso aí não é para você. Deus está me mostrando outro.
Meus irmãos, eu já vi. Eu não tô contando história não, eu já vi pessoas falando assim para outros: "Ó, isso aí Deus tá me mostrando que não é isso aí não, é outro". E a pessoa às vezes larga, sabe, e vai viver com uma pessoa e vive um inferno na vida. Eu já vi: "Ó, esse trabalho não é para você não, Deus tá me mostrando", sabe, meus irmãos? Não, falou, tá falado. Só que a palavra do Senhor diz que o amanhã, a gente não sabe nem do amanhã. O amanhã pertence a Deus. Ah, meus irmãos, por isso que a palavra do Senhor diz que aquele que não conhece a verdade perece, né? Perece. E tem muitas pessoas perecendo. Como no caso aí, ó, você viu aí há pouco tempo aí, ó, acontecer, né? Muitos casos, eu não vou aprofundar aqui, não vou falar nome também, né? Vou falar só a situação de uma pessoa, né? Que você viu aí, tá? Ficou muito aqui na rede social. Tava noiva, né? E largou, foi, né? Por causa dessas coisas aí também, dessas coisas aí, né? De revelar futuro, de revelar o amor da vida. Aí o que aconteceu aí? Misericórdia, meus irmãos. Não é eu que tô falando, não, né? A mãe dela falou aí. Enfim, sabe, meus irmãos, é triste. Porque a palavra do Senhor diz que o amanhã pertence a Deus. Eu tenho que confiar. Eu tenho que entender que meu futuro, se é amanhã ou não, está na mão de Deus. Eu tenho que entender isso. Claro que a gente queria que se resolvesse hoje, né? As brigas acabassem hoje, os problemas acabassem hoje, derrota, miséria, brigas, contendas. Só que nós temos que entregar e confiar. Confiar. Não, se não acontecer isso até amanhã, se não acontecer essa semana, eu faço isso, faço aquilo outro, sabe? Mas se amanhã, se Deus permitir, se Deus lhe der condição, eu vou alcançar. Se Deus me der força, eu vou vencer. E é assim que nós temos que ser. Ah, pastor, mas isso é falta de fé, porque tem que viver a fé, e tem que ter fé, tem que ter certeza. Amém, mas quem disse que não tem fé? Claro que tem fé. Claro que eu tenho fé. Hã? Isso não significa que tenho fé. Ué, às vezes a pessoa, como eu tô falando, pessoas que falam assim, não, porque eu vou fazer e amanhã vai acontecer, e eu tô na fé e não sei o quê. Ué, a Bíblia fala que essas pessoas, elas estão, essas atitudes é maligna. É só ler de novo, leia de novo aí, ó. Não sei se eu tô interpretando errado, né? Eu acho que eu tô interpretando errado. Eu não sei, né? Eu já li, já reli, né? Já li de novo, de repente eu tô interpretando errado. Essas atitudes, às vezes até a pessoa dentro de uma religião, denominação, são assim, pessoas orgulhosas, prepotentes, que eu faça, aconteça, tá? Hã? Não, meus irmãos, o amanhã pertence a Deus. Deus vai agir, Deus proverá, e se for da vontade do Senhor, e assim venceremos, e assim agiremos, e vamos vencer. Sadraque, Mesaque e Abednego, que se Deus quiser livrar, amém, se não quiser, amém também. É assim, você está entendendo? E vamos viver pela fé. Que Deus ele toque na tua casa, que Deus transforme a sua família, que Deus traz vida para o seu casamento, restaure toda a sua casa e te traga, meus irmãos, sabe, a alegria do Senhor na tua vida. Que você possa sorrir, possa ser feliz e que você possa se alegrar e que você possa declarar: o Senhor é a força da minha vida. Glória a Deus. Amém. Por isso que eu falo, meus irmãos, a nossa família tem jeito sim. Entregando-se na mão do Senhor. Ele vai agir, ele vai prover. Quando, pastor? Eu não sei, meus irmãos. Eu não sei. Eu sei que às vezes as pessoas ficam tristes, né? Às vezes entram em contato com a gente, fala, pastor, mostra meu futuro. Fala, eu não sei não, meus irmãos, não sei. Eu não sei. Se eu soubesse, né? A gente não passaria por tantas lutas, né? Se eu soubesse o que aconteceria, eu não passava por certas situações na minha vida. É ou não é verdade? Se você pudesse prever o futuro, né? Mas com a permissão do Senhor, passamos por lutas, com a permissão do Senhor, passamos por provações, passamos pelo deserto, que faz parte da vida daquele que crê no Senhor. Mas de todas elas, como diz o apóstolo Paulo, o Senhor nos livra. E é assim, é assim. Se eu pudesse, se eu tivesse, digamos assim, essa capacidade, né? Só que na Bíblia não se tem, né? Não se tem essa capacidade. E quando se tem, a Bíblia fala, chama de adivinhação, né? Espírito de adivinhação, espírito de engano. Então, sabe, não tem nenhuma base bíblica, não tem nada, não tem, não tem.
Deus mostra, pastor? Mostra, claro que mostra. Deus revela, pastor? Claro que revela. Mas o amanhã pertence a Deus, pertence ao Senhor. Eu tenho a certeza, meus irmãos, se confiarmos e se colocarmos a nossa família na mão do Senhor, haverá uma solução, um jeito para a nossa família. Amém? Glória a Deus. Vamos orar pela nossa casa. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar poderosamente em nome do Senhor Jesus. Ó Senhor Deus, muito obrigado, Pai. O Senhor tem sido a nossa força e a nossa rocha. O que seria da nossa vida se não fosse o Senhor, Pai? O Senhor tem nos dado força, o Senhor tem colocado, Pai, ânimo no nosso coração quando enfrentamos lutas e adversidades. O Senhor é nosso amparo, nosso libertador, nosso salvador. O Senhor é tudo que nós necessitamos e precisamos, Pai. Senhor, entregamos tudo nas tuas mãos. Entregamos a nossa vida, o amanhã, porque o amanhã pertence a Ti. Por isso que nós, Pai, devemos descansar e esperar no Senhor e saber que o Senhor trabalha na vida daqueles que esperam em Ti e que reconhecem a Tua grandeza. Senhor, toca, Pai. Toca na vida dessa mãe, desse pai, dessa esposa, desse homem que precisa urgentemente de uma transformação. Talvez a ansiedade, o nervosismo, talvez a tristeza tenha atingido esse coração, Pai. Preocupações por causa da situação. Mas eu te peço, Pai, ajuda, fortaleça e que o Senhor possa abençoar poderosamente em o nome do Senhor Jesus. Que possamos confiar em Ti, que possamos esperar no Senhor, Pai, pois devemos reconhecer, Pai, devemos reconhecer que o Senhor está trabalhando na nossa vida. Senhor, nós entregamos a nossa vida, a nossa casa, a nossa família em Tuas mãos, agradecendo, Pai, por essa palavra e por essa oração. E entendemos, Pai, que o Senhor cuida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Diga assim comigo, meu Deus, abençoe a minha casa, abençoe a minha família. Entra com provisão, Pai, e traga o resultado que eu tanto necessito e preciso. Estenda a sua mão em direção à tua casa, se você está longe de casa. Se você está em casa, estende a mão em direção aos seus cômodos, né? Ao familiar. Meu Deus, toca, Pai. Toca nesse familiar. Talvez doente, enfermo, talvez precisando de um milagre. Talvez brigas e contendas, Pai, tenham acontecido nessa casa. Talvez, Pai, essa pessoa está angustiada, angustiado, nervosa, nervoso com amanhã. Não sabe o que vai fazer, Pai. Daqui a 3, 4 dias, não sabe o que vai acontecer, meu Deus, daqui a um mês. Angustiada com o final do ano. Angustiada, Pai, com o ano que vai vir ainda. Senhor, nem o amanhã a gente sabe. Nem o amanhã. Por isso entregamos tudo em Tuas mãos. Cuida da nossa casa, Pai. Cuida da nossa família. Se tiver alguma arma, alguma armadilha, algum laço preparado contra a nossa família, Pai, armando o inimigo, Pai, uma armadilha, um laço, livra, Senhor, a nossa família, livra, proteja, Senhor, acampa os teus anjos guardando a nossa família. Isso, fale o nome da sua família aí, minha irmã, fale o nome da sua família aí, meu irmão, isso, vai profetizando, Senhor. Meu Deus, cuida da minha casa, da minha família, do marido, da esposa, dos filhos, dos netos, dos pais. Meu Deus, toca com teu poder, Pai. Meu Deus, repreende, Pai. Livra de todo mal, de toda cilada, de toda armadilha preparada contra a nossa família. Não vai prosperar, Pai. Que esse mal, essa armadilha, esse laço seja quebrado, seja arrancado em nome do Senhor Jesus. Guarde a nossa casa, Pai. Senhor, acampa os teus anjos na nossa casa guardando. E quando o nosso familiar sair, meu Deus, para o serviço, trabalho, na rua, enfim, meu Deus, acampa os teus anjos, guardando e protegendo, Pai, de todos os males, toda inveja, olho grande, praga rogada, proferida, toda armadilha, todos os males, Pai. Guarda e proteja a nossa casa, em o nome do Senhor Jesus. Diga assim comigo, Senhor, eu entrego a minha casa, a minha vida e a minha família nas tuas mãos. Pois eu creio, Pai, que o Senhor é um Deus que cuida de mim.
e cuida da minha família. Diga assim comigo: meu Deus, eu profetizo e declaro que hoje será o dia mais abençoado da minha vida. E você que crê, minha irmã, e você que crê, meu irmão, diga amém e diga graças a Deus.